pessoal, meu nome é Thales Mello. Eu vou dar aula de matemática para vocês aqui no Assimila e nós teremos vários encontros, né? Nesse primeiro encontro nós vamos começar falando sobre conjuntos numéricos. Eu vou explicar para vocês, de uma maneira rápida, a evolução numérica, como é que os números foram criados e como é que os tipos de números foram aparecendo. Então, inicialmente, você deve lembrar aí que o ser humano era nômade e a gente explorava as riquezas naturais que existiam onde a gente estava, né? Não se produzia nada. A partir do momento em que o homem resolveu se fixar em determinado local, ele teve que começar a coletar, armazenar e a produzir o seu alimento. Se você armazena, se você produz, automaticamente você tem a necessidade de contar. E esse raciocínio, essa necessidade, ela foi feita de uma maneira muito natural. O cara, vou dar um exemplo aqui meio maluco, mas imagina que eu fosse um criador de vacas, né? Então, eu tenho 3 vacas, eu não sabia o que era o número 3, tenho 3 vacas, solto elas no pasto. Para eu saber quantas vacas eu teria que pegar, eu associei a cada uma delas uma pedra. Então eu olho uma vaca, olho uma pedra, quando eu recolho a vaca para o meu curral, eu jogo a pedra fora. Aí eu peguei a outra vaca, olhei, tinha mais uma pedra aqui e joguei fora. Opa, tem mais uma pedra, quer dizer que eu tenho que correr atrás da terceira vaca. Coloquei ela no curral, joguei. Então é uma coisa bem simples assim. Então o primeiro conjunto numérico abstrato que surgiu é o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais ele tem essa formação: 0, 1, 2, 3, 4 e assim vai. É muito importante você perceber que dentro do conjunto dos números naturais, entre esses números, não existe absolutamente nada, né? Entre o número 0 e o número 1, não existe o número 0,5 dentro do conjunto dos números naturais. Eu tenho 0, tenho 1, tenho 2. Entre esses caras, o que existe? Nada. A partir do momento que as coisas foram evoluindo, o homem sentiu necessidade de quantificar quantidades negativas. E aí, o conjunto dos números naturais já não era mais suficiente. Então foi criado um novo conjunto, chamado conjunto dos números inteiros. Conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros é uma expansão do conjunto dos números naturais, só que para a parte negativa. Então, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e por aí vai. Repara que eu tenho aqui, dentro do conjunto dos números inteiros, o conjunto dos números naturais e ainda uma parte negativa. Mais uma vez, eu reviso com vocês aqui. Entre menos 2 e menos 1, não existe nada. Entre o 0 e o 1 também não existe nada. Tá? Eu tenho esses números que são discretos, eles não são quebrados. Aí você fala, poxa, mas e o meio, 1,5? Esses números são mais complexos, eles surgiram depois. Eles surgiram em um conjunto numérico que o homem teve que usar mais a razão, teve que raciocinar mais, teve que pensar mais para elaborar. Porque esse conjunto, esses números que vocês estão pensando, 1,7, 1,5, são chamados números racionais. Repara que depois do conjunto dos números naturais, depois do conjunto dos números inteiros, o próximo conjunto a ser criado foi o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais é um conjunto formado por pedaços de números. Então repara, se eu tenho pedaços de números, em quantos pedaços eu posso partir em número 1? Infinitos pedaços. Então, para esse conjunto, eu não consigo mais representá-los dessa maneira. Os elementos desse conjunto precisam ser representados de maneira abstrata. Então eu escrevo o seguinte, olha, o conjunto dos números racionais é um conjunto formado por qualquer número escrito na forma A sobre B, onde o A pertence aos números inteiros
e o B pertence ao conjunto dos números inteiros sem o zero. Tá? Esse asterisco aqui significa sem o zero. Todo número que puder ser escrito na forma de fração A sobre B, onde o numerador e o denominador pertençam ao conjunto dos números inteiros, é denominado um número racional. Então vamos lá, vamos ver quais são os tipos de números racionais. Olha, todo natural é racional. Todo número natural é racional. Me dá um exemplo. O número 5, por exemplo. O número 5 é um número racional, repara. Eu posso escrever ele da forma 5 sobre 1. Todo número inteiro também é racional. Todo número inteiro também é racional. Olha, um menos 4, por exemplo, eu posso escrever da forma menos 4 sobre 1. Olha aqui, isso é um número inteiro, isso é um número inteiro. Escrevi sobre a forma de fração, numerador e denominador são números inteiros, então isso aqui também é um número racional. Só os naturais e só os inteiros são números racionais? Não, dentro dos racionais eu ainda tenho um outro tipo de número que são chamados de decimais. Decimais. Me dá um exemplo de números decimais. O 0,17, por exemplo. Isso é um número decimal. A gente chama de decimal um número que tem vírgula. E depois da vírgula, uma quantidade finita de termos, de casas decimais. Esse cara, para ser chamado de racional, significa que ele tem que ser escrito sobre a forma de fração, onde o numerador e o denominador são números inteiros. Você deve saber que o 0,17 pode ser escrito assim, 17 sobre 100. Olha lá, 17 sobre 100 é uma fração, onde o numerador pertence aos números inteiros, ao conjunto dos inteiros, e o denominador também. E eu ainda tenho as chamadas dízimas periódicas. Vou colocar aqui embaixo. Dízimas periódicas. As dízimas periódicas são números decimais, só que com uma quantidade infinita de casas decimais que se repetem. Exemplo, 0,33333 infinitamente aí. Esses caras são tipos de números racionais. Isso significa que as dízimas periódicas podem ser escritas sobre a forma de fração, ou seja, A sobre B, onde o numerador e o denominador são números inteiros. Então aqui, olha, esse 0,333 eu posso escrever como sendo 3 sobre 9, ou 1/3. Aí você deve estar, talvez, aí, se perguntando, nossa, como é que a gente transforma dízima periódica para fração? Eu vou mostrar isso para vocês, vou deixar um asterisco aqui, e vou mostrar para vocês o processo que a gente utiliza para fazer a chamada transformação das dízimas periódicas em fração geratriz. E depois a gente retoma o estudo dos conjuntos, ok? Vamos lá. Aqui, ó, quando eu falo, eu tenho dois tipos de dízimas periódicas. Dois tipos de dízimas periódicas. Eu tenho as dízimas periódicas simples e eu tenho as dízimas periódicas compostas. Dízimas periódicas simples. Vamos colocar dois exemplos aqui. O 0,333 pontinho, pontinho, e o 0,17 pontinho, pontinho, pontinho. E a dízima periódica composta. A dízima periódica composta, por exemplo, 0,123
0,31, 14, então vamos fazer assim, vou fazer um exemplo mais interessante aqui, vamos colocar assim, 3, pode ser. Bom, vamos lá, ó. Se você observar aqui, você vai ver o seguinte: por que simples e por que composta? Isso é fácil de a gente perceber. A dízima periódica é chamada de simples quando depois da vírgula eu só tenho a parte que repete, que é o que eu chamo de período. Depois da vírgula, o que eu tenho é o período. Repara, o período dessa dízima periódica é o número 3. O período dessa dízima periódica é o número 17. O período aqui é formado por dois algarismos, o 1 e o 7. O período aqui é formado por um único algarismo, que é o número 3. E na dízima periódica composta? Na dízima periódica composta, depois da vírgula, eu tenho a parte que repete, que eu chamo de período. Mas eu tenho essa partezinha aqui também, olha, que não repete. Esse cara recebe o nome de antiperíodo. É um número que vem antes do período, ele não repete, né? Olha aqui de baixo, ó, o período, que é o 14, ó, período. E aqui a parte que não repete, que é o antiperíodo. Beleza? Antiperíodo. E aí, eu vou falar bem devagarinho a regrinha que a gente vai utilizar para transformar a dízima periódica simples em fração geratriz. E depois a regra que a gente utiliza para transformar a dízima periódica composta em fração geratriz. Vamos lá, bem devagarinho, ó. Para transformar dízima periódica simples em fração geratriz, eu vou pegar e vou colocar no numerador da fração o período. E embaixo, tantos noves quantos forem os algarismos do período. Repetindo, no numerador eu vou colocar o período e no denominador, tantos noves quantos forem os algarismos do período. Então fica fácil a gente perceber aqui que se eu quero transformar o 0,333333 em fração geratriz, eu vou colocar no numerador a parte de cima, o período, 3. E no denominador, tantos noves quantos forem os algarismos do período. Repara que esse período é formado por um único algarismo, o algarismo 3. Então aqui eu vou ter apenas um número 9. Por isso eu posso dizer que o 0,33333 é a mesma coisa do que 3 nonos. Ok? Vamos lá, vamos usar a regrinha aqui embaixo. Ó, eu tenho no numerador o período. O período aqui é quem? O 17. 17 é o valor que se repete. 17. E embaixo eu vou colocar tantos noves quantos forem os algarismos do período. O período tem dois números, 1 e o 7. Então aqui embaixo eu vou ter 9. Então se eu dividir 17 por 99, eu vou encontrar o 0,17. Beleza? De uma maneira genérica, deixa eu apagar aqui. De uma maneira genérica, eu posso falar o seguinte, olha. Ó, as dízimas periódicas simples vão ter, vou colocar aqui, dízima periódica simples. Um macetezinho aí para a gente gravar, ó. O numerador vai ser o período, P de período, e embaixo, tantos noves quantos forem os algarismos do período. Beleza? E a dízima periódica composta. A regra da dízima periódica composta é um pouquinho mais complicada. Vou falar ela primeiro, devagarinho, porque se por acaso você quiser anotar, depois a gente faz aqui no quadro.
No numerador, na parte de cima, eu vou colocar o anteperíodo seguido de um período, menos o anteperíodo. Então, em cima vai ser o anteperíodo seguido de um período, menos o anteperíodo. E embaixo, tantos noves quantos forem os algarismos do período, seguidos de tantos zeros quantos forem os algarismos do anteperíodo. Vamos olhar aqui? Ó. Em cima, eu vou colocar o anteperíodo seguido de um período. Então, 12. Anteperíodo 1, seguido de um período 2. Menos o anteperíodo. Menos 1. E embaixo, tanto os noves quantos forem os algarismos do período. 9. Repara que o período é formado por somente um algarismo. E tantos zeros quantos forem os algarismos do anteperíodo. No caso, o anteperíodo só tem um algarismo aqui, então eu vou ter um zerinho aqui. Beleza? O que a gente vai ter aqui então é a fração 11 sobre 90. Vamos lá, embaixo, hein? Outro exemplo, ó. Em cima, no numerador, eu vou colocar o anteperíodo, que é o 3, seguido de um período, que é o 14. Então, 314. Menos o anteperíodo, que é o 3. E embaixo, tanto os noves quantos forem os algarismos do período. Repara que o 14 são dois algarismos. Então, aqui eu vou ter 9, 9. Seguidos de tantos zeros quantos forem os algarismos do anteperíodo. Eu tenho um algarismo só, então um zerinho ali. Isso aqui vai ficar, então, 311 sobre 990. E quando for possível simplificar, aqui não é o caso de não se preocupar com isso, só estou mostrando a regrinha. Então, a dízima periódica. Dízima periódica composta. Posso escrever um macetezinho assim para você memorizar mais fácil. Ó. Vamos colocar assim: em cima vai ser formado pelo anteperíodo seguido de um período menos um anteperíodo. E embaixo, tanto os noves quantos forem os algarismos do período, seguidos de tantos zeros quantos forem os algarismos do anteperíodo. Isso não é uma fórmula, tá? Isso é só uma dicasinha para a gente tentar lembrar da regra que transforma dízima periódica simples em dízima periódica composta em fração geratriz. Ok? Então, dito isso, vamos seguir aqui com o nosso estudo dos conjuntos numéricos. Um estudo introdutório, né? Vamos falar aqui rapidamente. Nós falamos do conjunto dos números naturais. Falamos dos inteiros. E falamos dos racionais. Lembrando aí, naturais, inteiros e racionais. Aí, só para a gente recordar, dentro dos racionais, todo número natural é racional, todo número inteiro é racional, os decimais são racionais e as dízimas periódicas também são racionais. Aí você pensa, poxa, então todos os números são racionais? Não, existem os números chamados de irracionais. O que são os números irracionais? Os irracionais. Olha, é até meio bobo que eu vou falar, mas irracional é tudo que não for racional. Poxa, professor, então me dá um exemplo do vários. Olha lá, olha. São irracionais. O raiz de 2, o π, o 5 mais raiz de 11 sobre 3. Todos esses números são irracionais. Aí você pode até me questionar assim, poxa professor, mas eu não posso escrever
o raiz de 2 como sendo raiz de 2 sobre 1, olha lá, isso vai estar na forma de fração. Só que se você lembrar o que nós falamos sobre o conjunto dos números racionais, eu escrevi para vocês que o conjunto dos números racionais é formado por números que podem ser escritos sobre a forma de fração A sobre B, onde o A pertença ao conjunto dos inteiros e o B também pertence ao conjunto dos inteiros, excluindo o zero. Repara, se eu escrevo raiz de 2 como sendo raiz de 2 sobre 1, tudo bem, aqui eu tenho uma forma de fração, mas raiz de 2 é um número inteiro? Não. Se ele não é um número inteiro, esse cara não pode ser considerado racional. Então ele vai ser chamado de irracional. E aí, acabou por aí? Não. Existe um conjunto ainda maior, que é o conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais é, na verdade, o conjunto dos números racionais. Conjunto dos números racionais mais o conjunto dos números irracionais. Na linguagem de conjuntos, que a gente vai estudar mais para frente, eu posso dizer que o conjunto dos números reais é o conjunto dos números racionais, união com o conjunto dos números irracionais. Existe ainda um conjunto maior do que o conjunto dos números reais, é o conjunto dos números complexos, beleza? Então eu ainda tenho, além dos reais, o conjunto dos números complexos, que é um assunto para o nosso final de curso, lá para frente a gente vai falar desses caras também. Então aqui eu tenho todos os conjuntos numéricos, todos os números que a gente trabalha nas questões de matemática, no estudo da física, no estudo da química, em qualquer ciência que exista, que você venha estudar, vai utilizar algum desses tipos de números. Ainda no nosso conhecimento não existe nenhum número que não pertença a um desses caras aqui. Lembrando que o maior conjunto numérico conhecido pelo homem é o conjunto dos números complexos, depois os reais, que é a união dos racionais com os irracionais. Aí eu tenho racionais e irracionais. Os irracionais são todos os números que não são racionais, é uma definiçãozinha meio esquisita, mas é uma definição por exclusão. Os racionais, dentro desse cara, eu tenho todos os naturais, todos os inteiros, todos os decimais e todas as dízimas periódicas. Lembrando que eu tenho dízima periódica simples e dízima periódica composta, e é super importante você saber a regrinha que transforma essas dízimas periódicas simples e compostas em frações geratrizes. Ok? Vamos ficar por aqui. Um grande abraço. Nossa próxima aula vai ser sobre múltiplos e divisores. Aguardo vocês. Com o professor Thales Melo, você assimila mais.